Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre compliance. Nós estamos conversando agora com a Eneida Leite, que é sócia executiva da Tino Consultoria, e vamos conversar logo mais com o advogado João de Melo Cruz Filho. Eneida, no bloco passado a gente falou um pouco em geral, mas, por exemplo, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e Mato Grosso, eles já lançaram uma lei estadual, que, se não me engano, que já exige de qualquer fornecedor, de qualquer tamanho, ele tem um programa de compliance. Você é da Tino Consultoria, a Tino Consultoria é uma empresa que faz justamente isso. Mas, normalmente, quem procura vocês são grandes empresas. Essa pequena empresa pode lhe procurar, por exemplo, e ela vai conseguir arcar com os custos de montagem de um plano de compliance? Zilan, esse é um estigma do compliance que precisa ser quebrado. O Rio de Janeiro, na semana passada, publicou uma legislação que exige de todas as empresas, inclusive as pequenas e as médias, que tenham um programa de compliance para contratar com o Rio de Janeiro. O programa de compliance é um programa que você vai tratar de controles. Ou seja, você precisa saber o que é que te expõe a um terceiro. Você vai saber, Eneida, eu estou em dia com minhas obrigações tributárias, trabalhistas, eu estou efetivamente pagando o que eu tenho que pagar a terceiro. E quando se fala em compliance, como as grandes organizações no Brasil, elas exigem todo um departamento de compliance, né, um canal de ética, um código de conduta ética muito esmiuçado, com um canal de denúncia monitorado, né, em função de relações com terceiros, é uma coisa muito estruturada e custosa. Para você ter um programa de compliance, não significa que você tenha que ter o mesmo porte, a mesma estrutura, o mesmo investimento que uma grande empresa. Quando você for tratar de uma pequena e de uma média empresa, você precisa ter a consciência se ela é uma empresa que ela efetivamente tem se os baluartes da organização, eles têm uma conduta ética efetiva, se eles praticam efetivamente tudo aquilo que está registrado no Código de Conduta Ética, se existe uma possibilidade de você reverter uma situação ou descobrir uma situação dentro de uma empresa, porque por menor que ela seja, as empresas elas são feitas de pessoas. Então, muito embora você acredite que esteja tudo bem, você não vai saber efetivamente se está em todo mundo. O grande problema, por exemplo, descoberto e é uma consequência danosa da Operação Lava Jato, é que as empresas foram muito atingidas por essa operação e, por causa disso, elas tiveram que desempregar milhares de pessoas no Brasil inteiro. Obviamente que ninguém vai aqui criticar a Operação Lava Jato no sentido de que ela tem que buscar solucionar e punir quem efetivamente fez mal feitos. Mas essa consequência da punição das empresas foi muito prejudicial para a economia como um todo. Isso a gente precisa, talvez, analisar e o tempo vai ajudar isso. Mas essa questão do compliance, ela ficou tão importante que, por exemplo, nós temos aqui no jornal Correio, que no dia 26 de outubro saiu uma matéria sobre compliance. Foi minha. E também temos aqui na revista da ADEME, a nova revista da ADEME, que também saiu uma matéria sobre compliance. Ou seja, é um assunto que está cada vez mais sendo debatido e sendo importante. Agora, em questões práticas, o que o empresário precisa fazer para ele ter o compliance, estar de acordo e poder contratar com tranquilidade? Primeiro, descobrir tudo aquilo que pode trazer um risco para ele. Um risco de exposição de imagem, um risco de uma contingência não planejada, né, de uma penalidade não conhecida. Mas, por exemplo, vamos imaginar uma empresa simples, pequena, que faz a importação de determinados produtos para vender, por exemplo. Aí ele tem que lidar com o pessoal da Receita Federal, do Porto de Salvador, por exemplo, do transporte, carreteiras, ou seja, tem toda uma logística envolvida nesse processo. Se qualquer um desses envolvidos exigir R$10 para uma cerveja que não esteja dentro do padrão, isso é uma quebra de compliance?
Se você tiver um programa de compliance que você comprove que você repudiava esse tipo de comportamento e que você monitorava, né, as atividades dos seus empregados ou dos terceiros no seu nome, você é abrandado na sua punição, né? O que você precisa é você estar com tudo conhecido, documentado e monitorado. Então, quando você fala, eu tenho aqui uma empresa pequena que vai fazer o desembaraço aduaneiro de uma série de produtos que ela importa. As minhas guias de desembaraço, as minhas taxas aduaneiras e tributárias, elas estão ok? Elas são as devidas? As guias foram expedidas no valor correto? E eu tenho um controle que me certifique que eu efetivamente paguei aquilo? O terceiro que está agindo no meu nome, eu tenho um termo assinado por ele, de quais são os tipos de atitudes e posturas e quais são como se diz, a condução das atividades dele que ele pode praticar em meu nome. Ou seja, não é só a empresa, mas qualquer terceiro que age em seu nome. Que controlar tem que também estar controlado pelo compliance. O meu terceiro, ele está efetivamente informado de como ele pode agir em meu nome, né? Eu efetivamente tenho certeza de que eu estou pagando tudo que eu tenho que pagar. Qual o meu controle interno sobre isso? Então, o João vai falar um pouco aqui sobre os pilares do compliance, a importância da adesão dos diretores, né, da prática efetivamente, do mapeamento de riscos, do monitoramento, do due diligence, canal de denúncia, cá em cima o código de conduta ética. São uma série de fatores que a gente tem dentro de um programa de compliance que eles têm que ser trazidos para a realidade da empresa. Sim, mas isso no tamanho de uma empresa grande é tranquilo. Uma Braskem da vida, colocar um programa de compliance não causa um grande distúrbio na empresa. Mas uma empresa pequena, familiar, de pequeno porte, ela tem condições de fazer a implantação de um programa desse, porque ela vai ter que fazer. Ela vai ter mais cedo ou mais tarde ela vai ter que fazer. Mas ela vai conseguir sobreviver com esse custo a mais ou vai ser mais um custo Brasil? Não. A questão do compliance é uma questão de cultura e controle, né? Então, ela não precisa ter um departamento de compliance. Ela precisa ter, efetivamente, mapeados os controles, saber tudo que pode levar ela a uma vulnerabilidade de agressão à imagem dela e saber quais são os passos que ela tem para manter aquilo monitorado. Ela não precisa de um departamento de compliance, ela precisa, efetivamente, de um desenho, mapeamento de risco, de controles para mapear aqueles riscos. Agora, se isso é uma coisa relativamente simples, por que tem tão pouca gente fazendo aqui na Bahia? Cultura. É cultura. A gente veio descobrindo, primeiro, que as regras existem. E hoje a gente está com uma outra face da moeda, é que a gente está exigindo, nós, a população, nós estamos exigindo que as regras elas sejam cumpridas, né? Então, aquela questão que você falou do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro vai ficar cada dia menor se você estiver tratando de empresas, instituições, corporações, governo. O povo brasileiro, que é um sobrevivente, né, de tantas instabilidades e escândalos de corrupção com a lavagem do dinheiro e essa coisa toda que a gente está vivendo aí, nós amadurecemos ao ponto de efetivamente exigir um cumprimento. A internet e as redes sociais também trouxeram mais para perto da gente o monitoramento disso tudo. Então, hoje a gente tem um controle mais popular, né? E nós estamos exigindo isso. E nós estamos começando a saber que nós precisamos boicotar, né? Ou dizer não a esse tipo de atitude do jeitinho brasileiro. Então, eu acho que é cultural. A questão do compliance ela está sendo discutida, está sendo amadurecida, ela está sendo trazida para o nosso cenário, inclusive nosso cenário empresarial. A gente que trabalha com grandes empresas, na Tino, a gente já vem trabalhando com controles internos há muito tempo, desde a Sarbanes-Oxley, e enquanto prestadores de serviço das maiores empresas do Brasil, nós já somos exigidos no programa de compliance. Agora, me diga uma coisa, e o que você recomendaria para um pequeno empresário? O conhecimento dentro da área dele, de tudo aquilo que pode torná-lo vulnerável. Tudo aquilo que pode atingir a imagem da empresa dele ou o financeiro da empresa dele. Então, dentro da área dele, ele tem que conhecer todas as práticas que ele precisa ter da porta para fora
e tudo aquilo que ele precisa controlar para ele não ter uma surpresa. Então, o primeiro é ele conhecer os riscos dele. No momento que ele conhece, ele tem que estabelecer um controle efetivo, eficaz, para que nenhum daqueles riscos ele venha se concretizar, né? E dentro de um comando hoje de uma empresa, seja um proprietário, um empreendedor, um executivo, um administrativo, um funcionário, por menor que seja a função até de exposição a terceiros, eles terem muito claro quais são as condutas que eles precisam, hoje, que eles precisam exercer, para que eles tenham o quê? Eles tenham uma integridade dentro de todas as normas esperadas e possam efetivamente estar de acordo com as leis, inclusive as internas. Eneida, muito obrigado pela sua presença aqui. Voltaremos logo mais depois desses comerciais com o João de Melo Cruz Filho, falando sobre a parte criminal e os pilares do compliance. Voltamos já já.